Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Parlamento. Eu sou José Sebastião, é sempre um prazer muito grande poder estar com os nossos telespectadores. Hoje vamos falar sobre a questão da administração pública e a eficiência no atendimento ao público. É um tema sempre importante. Então temos aqui os nossos deputados, ilustres doutores que vão nos ajudar a debater e a encontrar os melhores caminhos para trazermos a solução daqueles que são os problemas que enfermam a nossa administração pública e também os serviços que são prestados aos utentes ou aos cidadãos que acorrem às instituições públicas. Então, passo a sua apresentação. Está conosco a doutora Madalena Maquino. Seja bem-vinda, senhora doutora, senhora deputada, por abrilhantar também o nosso painel, aqui o nosso parlamento. Está conosco também o senhor doutor Kiala Afonso, ele que é treinador de entrevistas de emprego, também formado em gestão de empresas. Seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pela Hoje, nas vestes de deputado, para encontrarmos soluções Exatamente. para a nossa administração pública. Prezados telespectadores, tal como sempre, aqui volta o apelo. Se ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se. Ali mesmo no seu monitor, no seu telefone, há um sininho lá no YouTube. É só clicares naquele sino para que estejas inscrito ao nosso canal. E desta forma poderás receber as notificações dos outros programas que são emitidos aqui pelo nosso canal. Nós somos um canal jovem, queremos crescer e queremos crescer com a ajuda dos nossos telespectadores. A Home Live TV também está nas outras mídias digitais, como é o Instagram. Estamos também no TikTok e no Facebook. Sigam as nossas páginas para que possa ter contato com os vários conteúdos que são partilhados aqui no nosso canal. Antes mesmo de começarmos a nossa incursão sobre o tema em questão, vou solicitar a intervenção da senhora deputada Madalena para que faça uma conceitualização daquilo que é a administração pública, para que os nossos telespectadores possam entender a administração pública em termos práticos, o que é. Por favor, senhora doutora. Okay. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Okay. Boa noite extensiva aqui ao colega do painel e a todos que se encontram no estúdio e também aos internautas. Madalena Maquino é o meu nome, politóloga de formação, comentarista residente de uma das rádios a nível nacional e Muito também bem. empreendedora. Ok, vamos falar sobre a administração pública e a eficiência, né, no atendimento público. Quero começar a dizer que o conjunto de atividades das instituições públicas e as normas destinadas ao coletivo e a prestação de serviços públicos é dado o nome de administração. Agora, quero também frisar que, quer nas instituições públicas, quanto nos setores privados, a eficiência do atendimento ao público varia amplamente, dependendo de fatores como o investimento no treinamento, a cultura organizacional, também ok, um pouquinho perdido aqui, mas também a questão da prioridade dada à experiência do cliente ou, consequentemente, cidadão também. Muito bem, muito bem. Então, esses fatores todos acabam, assim, influenciando aquilo que é a prestação de serviço da administração pública. Doutor Kiala, quais são os pilares essenciais da administração pública que nós podemos considerar, sendo certo que, tal como disse a doutora Maquino, não é assim? Ele está voltado para o serviço da coletividade. Então, quais são os pilares essenciais da administração pública? E por que nós chamamos de administração pública já agora? Muito bem. Obrigado. Primeiro agradecer aqui pela oportunidade de estar aqui. Certo.
Na verdade, sinto-me em casa, estou a sentir que já fazia parte desta família. Que bom, que bom. Ah, Obrigado pela oportunidade. Certo. Falar sobre este tema, vamos fazer aqui um tema bonitinho. Gestão, administração pública. Eu gosto de falar assim. Que bom, que bom. Quando se fala de gestão, administração pública, estamos a falar, primeiro, gestão em um Uhum. processo de se conseguir obter resultados pelo intermédio dos outros. E quando falamos de administração, em termos de administração, há um homem muito rico que nós falamos sobre R. Ford. R. Ford fala sobre administração. Administração vem de administrar ideias, recursos, e também podemos administrar recursos financeiros e recursos humanos. E Uhum. nós, quando falamos de gestão, administração pública, estamos aqui a agregar componente de elementos que tanto o servidor público, tanto o que é servido. E quando falamos de pilares sobre administração pública, estamos a Certo. falar principalmente no atendimento ou na relação humana. Nós, quando queremos colocar ou ter uma eficiência no atendimento, precisamos ter conhecimento daquilo que nós vamos lidar. Precisamos saber qual é o nosso papel. Precisamos ter empatia. Precisamos ter conhecimento de causa. A pessoa ou o profissional de atendimento ao público é a imagem de uma instituição. E quando é a imagem de uma instituição, há uma necessidade de ter noção daquilo que é a missão, valores e princípios daquela instituição. É aí onde começamos a falar dos pilares de que precisamos ter noção daquilo que nós servimos. E a nossa administração pública angolana, ela é regida por diplomas próprios. Nós temos nesse momento a lei de base da função pública, temos o código de conduta, ou código de ética da função pública. O que se lhes oferece dizer sobre esses dois diplomas que fiz referência? Na prática, ele é cumprido a rigor ou não, doutora Madalena? Ok. De modo geral, não necessariamente que não seja cumprido a rigor, porque é bem verdade que, principalmente os regulamentos internos, né, das instituições, velam muito aos princípios na quais regem a determinada instituição. No entanto, algumas condutas não são cumpridas como deveriam ser. No entanto, tem tido o processo também de reenquadramento, organização e principalmente também de planejamento voltada agora à humanização e também ao profissionalismo, e todos esses aspectos têm estado a influenciar de maneira positiva com que consigamos, digo assim de modo geral, né, consigamos como sociedade também, como as instituições públicas, andar ao bom caminho. Quando olhamos, por exemplo, para a questão da fé, ela é regida por princípios, Sim. que chamamos de mandamentos. Sim. Quando olhamos para as empresas privadas, elas também têm um regulamento. Na qualidade de gestor, penso que já ouviu falar várias vezes sobre isso, seu deputado. O regulamento interno. E esses regulamentos têm cumprimento obrigatório para todos os trabalhadores que querem, assim, fazer parte da organização. Exatamente. De acordo com o Código de Conduta da Administração Pública, do funcionário público, eu passo a citar alguns dos valores essenciais da administração pública, que é o interesse público, a legalidade, a neutralidade, a integridade e responsabilidade, a competência, a qualidade na prestação de serviço público, a isenção e parcialidade, competência e proporcionalidade, cortesia e informação e probidade. Portanto, esses são os valores essenciais da administração pública. E esses valores, na prática, de acordo com aquilo que a gente vai acompanhando na administração pública angolana, esses valores existem, eles estão lá? Os valores existem enquanto normas das instituições. Bem. Sim, enquanto normas das instituições existem. Agora, a praticidade é um caso à parte. Porque
enfim, atendendo a todos os episódios que temos estado a assistir, digo de maneira geral, não sei se recordam, houve agora uma expulsão massiva de agentes que foram ao TikTok por conta da viralização, né, dos Reels, aí a falar, eu funciono na inteligência, então, coisas que por si só não deveriam ser expostas, mas porque vivemos no momento Instagrams e o resto, as pessoas sequer conseguem separar o que é profissional do que deveria ser banalizado. Então, quando nós temos uma segurança tão frágil a ponto de ir às redes sociais e expor, né, ao cargo que ocupa ou a determinada missão que faz, né, entendemos que temos estado a faltar, né, ou tem estado a faltar a praticidade das normas. Por isso é que eu disse, elas existem ali. No entanto, a praticidade não tem sido levada como deveria ser. Doutor Kiala, o deputado, concorda com isso? Qual é a sua opinião em relação ao tema? A questão que foi colocada. Dentro das instituições existem normas. Não existe uma instituição sem norma, porque é a base do funcionamento de uma instituição. Cabe à direção passar essa visão para os seus efetivos. Dentro da nossa sociedade, de várias instituições, encontramos vários servidores públicos não comprometidos com a causa. Entramos pelo interesse próprio, sem ter base de que sou servidor público e devo servir a uma nação. Então, por que que eu começo sempre a lançar aqui a culpa pela instituição, pela liderança? Porque a liderança é que cabe a responsabilidade máxima de criar um perfil para a pessoa que pode entrar para aquele cargo ou para aquele lugar. Porque nós encontramos um sistema de que qualquer pessoa entra, qualquer pessoa de qualquer área já faz parte, já pode fazer parte do nosso ministério, já pode fazer parte da nossa instituição. Algo que não é uma atitude não recomendada. Então, precisamos ter um maior controle, levar a sério que aquilo que são os nossos regulamentos, porque nós temos um regulamento que permite a não inserção passo aqui o termo, de homossexual, alguém que é homossexual, não pode fazer parte daquilo que é a nossa instituição. Temos esse regulamento. E na praticidade, temos pessoas deste gênero. Nós aqui, em contrapartida, estamos aqui a desrespeitar aquilo que são os nossos regulamentos. É a partir daí que eu começo já a lançar a culpa para a liderança. Por quê? Uma pessoa do nada não entra aí sem autorização ou sem aval da liderança. E a liderança, quando lança o desafio daquilo que é o regulamento da instituição, devemos cumprir na íntegra. Devemos cumprir na íntegra. Quando não cumprimos, estaremos aí ou estamos em presença de um desrespeito daquilo que é a nossa regra dentro da instituição. Muito nós bem. precisamos ter maior respeito, responsabilidade daquilo que é a nossa missão para com os nossos serviços. Partilha da mesma opinião? Eu, por acaso, consigo perceber o ponto do colega. No entanto, existe uma diferença quando há necessidade e haja vontade própria. Porque vamos aqui a nos ater ao Ministério do Interior, né, que é o que teve aqui a fazer menção, porque muitos desses jovens que vão para o Ministério do Interior não necessariamente que vão com paixão. Que Vão por necessidade. Sim, vão por necessidade. Então, não que seja o emprego dos sonhos, é a luta pela sobrevivência. Na falta de, eu tenho essa opção e vou agarrá-la. Então, é nesse sentido e é necessário que se haja muito mais, muito destacamento dos departamentos com os psicólogos nessas instituições, principalmente no Ministério do Interior, porque volta e meia tem um agente, um colega que mata o outro. Então, são essas coisas todas que precisamos ter atenção. Por quê?
as pessoas não vão ali necessariamente porque é o que queriam para as suas vidas, mas é o que apareceu. Ou se calhar é o que se tem para hoje no país. Por isso é que vai massivamente as pessoas ali e assistimos a vários episódios tristes. Então, é necessário que se tenha esse cuidado também a quando dos recrutamentos, é necessário que se tenha todo um que se verifique Um conjunto de requisitos. Um conjunto de requisitos para serem realmente avaliados. Mas na prática esses requisitos existem. Sim, existem, mas não são levados porque não são cumpridos à maneira que deveria ser. Porque se nós formos aqui fazer um estudo de caso e perguntarmos aos recém-integrados quantos deles passaram pelos psicólogos, quantos deles tiveram fora aquelas palestras alguma conversa que, né, o colocasse ali de maneira eficaz e que vai realmente servir à nação e de maneira imparcial. Quantos deles? São os seus próprios interesses. Sim, mas agora a questão que eu coloco a seguir é, então o problema está com as instituições ou com as pessoas? O problema está com as instituições. Mas as instituições, desculpa, senhor deputado, as instituições elas são perenes. Exatamente. Elas existem enquanto existir o Estado. Exatamente. E o Estado, no fundo, é uma pessoa do bem. Exatamente. Está preocupado em satisfazer a sua coletividade. A finalidade do Estado nada mais é do que o bem comum. O bem comum. Nós... Por exemplo, quais são os serviços essenciais que são salvaguardados pelo Estado? Que nós podemos citar aqui alguns rapidamente. A questão da segurança, a questão da educação, a questão da saúde, não é assim? Sim, sim. A questão da habitação, não é assim? A questão dos serviços essenciais, como é a questão da documentação, bilhete de identidade, passaporte, que são os registros civis, não é assim? E por aí vai. É um conjunto de serviços que o Estado tem. É adicional. Sim, é adicional, porque o primordial é mesmo o bilhete de identidade, que é um direito sim, de cidadania. Portanto, esses requisitos todos, ou esse aparato de serviços, compõe a administração pública. Exatamente. Ou seja, o Estado não cede essas tarefas a terceiros. Sim, o Estado não cede. Não mas agora, eu insisto nisso. O Estado, ao criar esses serviços que formam a administração pública, ele tem como objetivo satisfazer o bem comum. Mas aquilo que os senhores deputados estão a levantar aqui é que muitas vezes na prática não se cumpre. E eu insisto, será que é problema das instituições ou das pessoas? Porque, no fundo, quem faz com que toda essa máquina avance são as pessoas inseridas nas instituições. Existem pessoas inseridas nas instituições, nesse caso, não conseguem dar resposta àquilo que é a responsabilidade. Voltando aqui pelo Ministério do Interior. O Ministério do Interior é um ministério que carece de muita atenção, muito cuidado, como o Ministério da Saúde. Aqui precisamos criar um perfil de alguém que vai fazer parte do Ministério do Interior. Não é qualquer pessoa. Existem pessoas que já têm um cadastro criminal, ainda fazem parte do Ministério do Interior. Nós precisamos fazer... Aqui vem a necessidade da questão do registro criminal ser obrigatório, com todo o cadastro do cometimento dos crimes. Se nós criarmos um perfil de alguém que vai fazer parte do Ministério do Interior, vamos aqui criar uma área de formação exata como o Ministério da Saúde. Não é qualquer pessoa faz parte do Ministério da Saúde, a menos que estejas formado em uma área especializada. E também precisamos criar especialização no Ministério do Interior. Pessoas que entendem a matéria de servir um povo. Por quê? O Ministério do Interior, o Ministério da Saúde são ministérios muito sensíveis. São ministérios que lidam diretamente com as pessoas. Se não tiverem uma capacidade de tratamento para com as pessoas, vamos acabando sempre matar-nos uns aos outros. Estamos aqui a perceber a lógica daquilo que é os serviços. Então, precisamos ter o maior controlo naquilo que é a inserção do pessoal para o Ministério do Interior, como o controle que nós temos no Ministério da Educação, porque o Ministério da Educação trata-se da saúde humana. A educação, no caso, trata do ensino, a saúde é que trata da saúde. Exatamente. Se colocarmos alguém que não é formado, que nesse caso na área da saúde, é um atentado à saúde pública. Então, se colocarmos alguém que não tem matéria sobre servir um povo, também é um atentado à saúde
daquela Eu fiquei sem missão. perceber. Se colocarmos alguém que não seja ligado à área da saúde, mas em que sentido? Colocariam Alguém que não se formou em nenhuma das áreas que envolve a saúde. a administrar ou a praticar a medicina? A praticar tanto faz. Não, Tanto mas na administração. não vai lá praticar quem não tem a passar. Quem não tem qualificações para o efeito. Exatamente. É por essa razão também precisamos criar um perfil de alguém que vai para o Ministério do Interior, que saiba aquilo que são as suas responsabilidades. Hoje em dia encontramos pessoas que até têm dificuldades de escrever o seu nome. Se tem dificuldade de escrever o seu nome, terá noção daquilo que são as leis? Mas, senhor deputado, o que nós queremos perceber é, há pouco tempo fizemos menção aqui no programa sobre a pauta deontológica da administração pública. Ou seja, os valores que norteiam a administração pública. E um desses valores que nós fizemos referência é a questão do interesse público. O que é que acontece? Quando alguém está inserido na administração pública, ele sabe de per si que ele prossegue o interesse público. Exatamente. E não os seus interesses. Exatamente. Os regulamentos e as leis, eles estão lá, eles existem. Precisam ser praticados. Precisam ser praticados, porque a nível do Ministério da Saúde, a nível do Ministério da Educação e de outros órgãos da administração pública, existe um perfil de entrada. Exatamente. Se nós formos a nível das plataformas do nosso governo, que é de todos os ministérios, estão lá os perfis de entrada. Por exemplo, hoje, por conta da evolução e da reforma que o Estado vai tendo, para que se seja um professor no ensino primário, no ensino superior, ou outro nível de ensino, é preciso ter agregação pedagógica. Exatamente. É preciso ter preparo, é preciso ter um certo nível de instrução, por exemplo. Para ser um professor, tem que ser o mínimo ensino médio, não é assim? No ensino primário, tem que ser o ensino médio. Se for no ensino, no segundo ciclo, tem que ser pelo menos alguém que já esteja a frequentar a licenciatura, ou já seja licenciado. Para ser um professor universitário, tem que ser mestrando ou doutorando. Quer dizer, esse regulamento existe. Exatamente. Mas agora, quem fez esse regulamento é o Estado. A questão é, a falta de cumprimento também vamos atribuir essa responsabilidade ao Estado? O que enferma essa questão da administração pública vai continuar a ser o Estado ou as pessoas? A minha questão é só essa. Porque os regulamentos existem. E quem deve fazer cumprir são as pessoas. O regulamento existe. No entanto, o que tem faltado é a fiscalização. Porque se os regulamentos são esses, quando não se cumpre, há um fiscalizador. Então, sim. E quem é o fiscal? Eis a questão. O fiscal é o próprio cidadão. O fiscal é o próprio cidadão. Sim, porque nós poderíamos funcionar com as ouvidorias, ou conceitos de feedback, fazermos denúncias, né? Quando não estivermos satisfeitos sobre um determinado serviço que foi prestado. Sim, porque nós temos esse direito. Nos é dado esse direito enquanto cidadãos, né, insatisfeitos. Agora, é necessário também que quando se vai informar, que se informe com verdade. É essa a questão. Porque o que tem estado a faltar é mesmo a fiscalização. As normas, elas existem, os conceitos, os regulamentos internos, mas a praticidade é que não é feita com eficácia. Doutor Kiala, concorda? Não, eu corroboro da opinião da doutora Madalena. Não é tanto fiscalização. Há um pormenor. Falta de comprometimento com a pátria. Mas com das pessoas. Das pessoas. Aí está. Porque quando sou comprometido com a minha pátria, eu consigo me esforçar a fazer o melhor. O que acontece? Eu vou te tirar um exemplo. Eu faço parte de uma associação ambientalista. E dificilmente eu deito um lixo em qualquer lugar. Eu faço um consumo de um produto, ponho o meu lixo no meu bolso ou tanto na minha mochila. Quando eu chegar a um contentor de lixo, eu coloco lá o lixo. O quê? Eu tenho compromisso daquilo que é manter a cidade limpa. Então, nós precisamos criar uma mentalidade nova das pessoas em comprometer-se com a pátria. Eu, quando entro para o Ministério, como na qualidade de ser um servidor público, devo entender que eu estou aqui para servir a pátria. Independentemente do Estado me fiscalizar ou não, mas o primeiro é o meu compromisso. Primeiro angolano, segundo angolano. A ideia do Estado
doutora Madalena, porque a sua área de formação está ligada essencialmente às pessoas. Sim. O Estado, no fundo, somos nós. Exatamente. Nós é que formamos o Estado. Exatamente. Então, por isso é que nós dissemos há pouco tempo que quem é o fiscalizador primário da administração pública somos nós. O que muitas vezes falta é a cultura de denúncia. Exatamente. Porque mesmo a lei de base da função pública, nos termos do artigo 121, diz que qualquer cidadão pode denunciar os atos praticados pelos agentes da administração pública. Quem é o agente da administração pública? Os servidores públicos. Os servidores públicos. Por que eles são chamados de servidores públicos, Dr. Kiala? É aquilo que eu dizia anteriormente, são chamados de servidores públicos porque eles lidam com um serviço público amplo que agrega todos os níveis. Por essa razão, nós, no fundo todos servimos um ao outro. Só que este servidor público tem uma missão. Tem uma missão de servir todos. Onde começamos a tratá-lo de servidor público, sem disparidade de gênero, sem aquilo que é também a raça humana, o gênero exatamente, a cor, exatamente. Exato. É aí onde conseguimos já queria falar de um profissional como servidor público. Então, e é um dos pontos positivos das instituições públicas, a universalidade. Exatamente. A universalidade. Que é a abrangência. Exatamente. E valores, por exemplo, como a integridade e a responsabilidade, esses valores também são elencados na pauta deontológica da administração pública. São as próprias instituições que devem passar às pessoas, ou isso tem que ver com o próprio homem e aquilo que ele é, de acordo com a educação que recebe da sua família? Eu poderia simplesmente aqui afirmar que é uma questão de caráter. Sugeriria, sim, a individualidade. No entanto, quando se vai falar de Estado e de abrangência, né? E nesta senda é necessário que se tenham formações contínuas. Essas formações contínuas de capacitação, que são voltadas a questões de humanidade, ao profissionalismo também. E é que nem daquelas situações que água mole em pedra dura, né? Tanto bate. E vamos insistindo, passando valores, exemplos bons. Quem sabe os outros, os servidores públicos no seu todo consigam engrenar. Antes de falarmos mesmo dos próprios servidores como tal, conforme foi aqui aludido e muito bem, vamos falar de um dos valores muito importantes da administração pública, que é a probidade. A probidade tem a ver com a questão de que o servidor público não pode prestar um serviço e pedir o quê? Alguma coisa em troca. Sim, exatamente. Não é assim? Exatamente. E eu pergunto aos seus deputados, essa é uma orientação que vem de cima da administração ou uma questão que tem a ver com as pessoas? É uma questão que tem a ver com as pessoas que não têm empatia. Não, mas eu sou deputado. Senhora Madalena, a questão, e ainda vão responder essa questão, mas eu gostaria que agregassem, que fosse, no fundo, uma resposta híbrida. Sim, a questão tem que ver apenas com o servidor ou com o próprio receptor da prestação do serviço, dentro da probidade. Porque se existir um corruptor, tem que ter, se existir um corrupto, tem que ter um corruptor. Exatamente. Se tem alguém, o que instiga a corrupção, que é o corruptor, né? Sim. Se existir um corrupto, tem que ter um corruptor, aquele que instiga. Tudo por nada, olha, não, para facilitar. Não é assim? Então, o que se lhe oferece dizer sobre isso? A integridade e a responsabilidade, bem como a questão da probidade, são valores da administração pública. O facto de não existir isso, ainda assim é responsabilidade da administração ou responsabilidade das pessoas? Porque eu insisto sempre nisso. O servidor público deve cobrar alguma coisa? Claro que não. O servidor público não deve cobrar nada. Mas não é a instituição que lhe orienta a fazer isso. Exatamente. Quando entra em uma instituição, já encontra normas. E as normas, dentro daquilo que são as normas, nenhuma das linhas lhe confere que ele deve cobrar alguma coisa em troca. Um servidor público que entra em uma instituição e começa a ter essas iniciativas não está comprometido com a causa daquilo que é a instituição.
Não, mas é necessário se ter atenção que às vezes nem é o servidor público. A iniciativa às vezes é do Sim, cidadão. porque A iniciativa pode vir tu do queres cidadão, que tu o teu tens que processo defender seja de daquilo. maneira célere, né? Olha, o que podes fazer para acelerar o processo? Tem essas iniciativas também. Quantos foram atentados à corrupção e negaram e disseram que não faça isso? Senhora deputada, a postura é correta? Não, Devemos não manter é a das postura. melhores, mas Devemos manter a postura. Mediante esta situação, eu posso chegar, eu quero o meu passaporte já. E eu vou te dizer, por favor, aguarde, tem que ter calma, a sua ordem, tem que ter calma, a sua vez vai chegar. A questão da postura, eu posso te pagar, mas serei o primeiro também a dizer que aquele é corrupto. Então, a responsabilidade cabe ao servidor público que está a ser atentado em respeitar aquilo que são as normas das instituições e dizer que isso não faz parte daquilo que são o nosso regulamento interno, não posso receber nada em troca. É respeitar a sua identidade profissional, respeitar aquilo que te caracteriza. Eu posso atentar, se você dizer não, não vamos avançar. Se você receber, a culpa é sua. Senhora deputada, o que tem a dizer sobre isso? Ele falou agora da questão dos passaportes, é a acessibilidade. Em várias instituições públicas agora tem um avanço da digitalização, né? Oferecendo serviços online, aplicativos que acabam reduzindo as filas físicas. Exatamente. Muito bem. Mas ainda nessa questão da probidade, que é uma questão que vale a pena a gente insistir, os meus telespectadores, Sim. é importante insistirmos nessa questão da probidade, Sim. porque o servidor público, o servidor da administração pública, não está aí para fazer favores. Exatamente. Ou para receber alguma coisa em contrapartida, que é para dar celeridade ao trabalho. É função dele estar ali e é pago para isso. O que nós temos que fazer é fazer um corte na cadeia cultural de dar algum agrado ao servidor público. Porque ele está aí mesmo para servir. Sim. E não se pode dar aso a isso. E por isso é que mesmo a nível das próprias instituições, da administração pública, que lidam com a questão da documentação, tem também processos de urgência. Há o processo normal e há o processo de urgência. Se não pode fazer pela via normal, vai para o processo de urgência. Exatamente. Mas é preciso evitar essa questão do envelope por trás. Muitas das vezes é por conta da burocracia. E esses processos, de quando em vez, são lentos demais. Sim, são lentos, complicados, gerando a insatisfação, né, do cidadão. E o cidadão, por sua vez, o que vai fazer? Olha, para ultrapassarmos, né, essa fase complicada, eu dou-te isso e é acelerado. O que não é correto. E de forma genérica, o que eu posso levantar aqui ao nosso painel é como é que está hoje a nossa administração pública em Angola, de forma prática. Hoje, a administração pública a nível do mundo é um fator de diferenciação a nível daquilo que é a arrecadação do próprio Estado. Porque quando a gente olha para a questão da integridade, da responsabilidade, também da probidade, a gente vê que há um certo descaminho das contribuições que poderiam entrar no cofre do Estado. Muitas vezes, o emolumento que se podia pagar ao Estado é entregue a um funcionário de forma particular. E esse funcionário, para além deste dinheiro que recebe por trás, final do mês ainda tem o seu salário. Exatamente. E muitas vezes vem com os incrementos. Exatamente. Essa questão fragiliza a questão do dinheiro que o Estado podia aplicar para outras questões, para outras receitas. E eu pergunto, qual é a leitura dos senhores deputados em relação a esse assunto, em relação à administração pública angolana, a questão da arrecadação? Qual é a vossa opinião em relação a isso? Está lançada por painel, os dois deputados podem se debruçar sobre a questão. A administração pública está um bom caminho, primeiro para dizer isto, de acordo com, segundo o avanço tecnológico, isso ajudou muito também naquilo que são os serviços públicos. Nós temos uma dificuldade ou temos um problema ainda de ganância. Há dias, hoje recebi uma notícia de um deputado
que foi recebido alguma viatura. Ou um deputado que ainda recebe alguma coisa, podemos dizer assim, também tem direitos a imunidades. Mesmo assim, decidiu colocar uma viatura para um serviço de táxi. Agiu correto? Não, isso é uma iniciativa de ganância. Tá? É uma atitude não recomendada. Recomendável. Não recomendável. Exatamente. Agiu mal. E com o avanço tecnológico, nós conseguimos notar o comportamento deste mesmo deputado. É de realçar que a nossa administração pública está a um bom caminho, porque temos pessoas que ainda têm iniciativa de denúncia e com isso nós vamos melhorar. Então, quando se fala daquilo que é a administração pública atualmente Em Angola, nós precisamos ter uma maior responsabilidade, colocar a ganância de lado, nesse caso. Porque o que está mais nos estragar, que eu posso dizer, o que está a estragar a administração pública é a ganância e também a questão da falta. Há muita procura. Há muita procura. Para uma expressão terra a terra, a fome. As pessoas ganham, mesmo assim não se contentam com o que ganham, querem ainda mais. Além de querer ainda mais de forma honesta, acaba sendo por meios fraudulentos. Exatamente. E aí começa a colocar a administração pública angolana em causa. O senhor é deputado da partilha do mesmo pensamento? Não num todo. Eu concordo com... Parcialmente? Sim, de maneira parcial com algumas coisas que o colega acabou aqui dizendo. Que disse que a administração pública vai bem, sim, mas há aqui uma certa ganância, um aproveitamento ilícito. Pois. No que toca ao avanço tecnológico, né? Sim, os recursos tecnológicos que têm estado a ajudar ao melhoramento, à agilidade no atendimento ao público. Tem outros pontos positivos também, desde a iniciativa de capacitação. Quadros. Sim, de quadros. Também a questão da universalidade que já falamos aqui, que é abrangente a todos, independentemente de classe social e de região também. E, obviamente, tem também os seus desafios, a burocracia excessiva, muitas das instituições também por conta das infraestruturas e a sobrecarga de trabalho, porque muitas das vezes a demanda é maior e depois a corrida por metas, enfim, é um tanto de erros e acertos dentro dessas instituições, mas o que mais tem estado a afligir o cidadão são essas questões de ilicitude, porque são eles que deveriam demonstrar ou apresentar um comportamento na qual os outros cidadãos fossem se espelhar, mas não, nós temos agentes a ganharem salários na rua, né? Os motoristas que os digam, os taxistas. Então, existe um ciclo vicioso que é muito triste, porque já está enraizado mesmo. Muito bem. E aí vai precisar de muito mais tempo para conseguirmos corrigir todas essas mazelas, porque há daquelas situações que o taxista foi interpelado, ele sequer deixa mais com a documentação. Ele já deixa com o valor que sabe que, né, que vai facilitar a continuidade lá dos seus serviços, o que não é bom. Mas um ponto positivo também é que estão ali a prestar mesmo serviços, vão parando os carros. Olha, não é assalto nem nada, né? Não estão a ser sequestrados. Essas iniciativas, né, que acabam passando segurança à população estão de parabéns também. Vamos falar de pontos positivos, mas o negativo é isso. Nós temos problemas demais da cultura do cabrito come onde está amarrado. É uma cultura que precisamos deixar lá passar. Primeiro, é preciso saber que onde existem direitos, existem deveres. Deveres também. O funcionário ou servidor público não está no aparelho da administração pública de forma eterna. Não. Se ele não cumpre as normas da instituição, ele pode ser
sancionado disciplinarmente. E por isso é que aqui disse bem a senhora deputada, recentemente ainda a gente acompanhou a nível da comunicação social e não só, um grupo de efetivos da função pública a nível dos órgãos castrenses a serem expulsos por conduta indecorosa. Conduta indecorosa. E, então, aqui o que deve faltar, e aqui espero que seja consenso entre nós aqui no nosso Parlamento, é a tal cultura da denúncia. Porque a instituição do Estado, a instituição pública, é uma instituição de bem. Agora, as pessoas é que têm enfermado essa questão. Agora, por exemplo, a nível da polícia, caros telespectadores, é importante que saibam, existe um órgão que se chama inspeção. A inspeção da polícia, sempre que recebe alguma informação com provas do comportamento ilegal desse ou daquele polícia, toma medidas. A nível do Ministério da Saúde, a nível do Ministério da Educação e de outros órgãos da administração do Estado, da administração pública, esses procedimentos funcionam. Mas muitas das vezes o que falta é a cultura da denúncia. Sim, da denúncia. Assistimos a várias situações que poderiam ser evitadas, principalmente no setor da saúde. E se acabarmos cultuando esse hábito ou essa questão da denúncia, nós conseguimos salvar vidas, melhorar vários setores a nível do país. É necessário que se tenha mesmo essa cultura de denúncia, mas atenção, denunciar de maneira... Com verdade. Sim, com verdade, de maneira honesta também, porque se tiver algumas ressalvas e depois querer prejudicar o outro, de nada adianta. Então, nós temos sim alguns setores a melhorarem, mas precisamos fazer mais. A verdade é que precisamos fazer mais, principalmente também no quesito educacional, enfim. Né? Aliás, o deputado quer acrescentar alguma coisa? Precisa mesmo de melhorias. Sim, a cultura da denúncia é fundamental, mas também precisamos dar um tratamento para aqueles que são denunciados. Porque existem alguns casos que nós cometemos a denúncia e o tratamento não se faz sentir. A pessoa foi denunciada, mas continua aí com as suas atividades. Não, mas existem sanções disciplinares. Exatamente, existem sanções disciplinares. Dependendo da gravidade da ilicitude. Depois é expulso, mas existem aquelas situações que podem ser atenuadas, né? Por exemplo, recentemente passou nas mídias sociais e a nível da própria comunicação social, aquele grupo de polícias que arrastava o colega na rua. Exatamente. Não é assim? Sim. Aqueles polícias foram denunciados por conta daqueles vídeos. Exatamente. E tomaram-se medidas. Exatamente. E qual foi a medida? Despromoção, né, das patentes que oferiam. Que ostentavam até. Exatamente. Houve despromoção. Então, muitas vezes, temos que acreditar que é possível. É possível. Temos que acreditar que as coisas podem funcionar. Sim. Isso já é uma questão de cultura. Não é assim? Por exemplo, e daqui a pouco vamos falar sobre isso, sobre a eficiência no atendimento ao público. Hoje, quando a gente olha para alguns servidores públicos, conforme já foi dito aqui, o cidadão sente-se mais incomodado com a sua presença do que com a sua ausência. Isso também por conta da burocracia excessiva. É o que eu disse, causando assim insatisfação, né? Porque está aí, os recursos tecnológicos não são os melhores. Temos estado a evoluir, mas ainda não ao nível, exemplo, Ruanda. Então, é um processo contínuo e muitas das vezes, por conta dessas burocracias excessivas, por conta dessas infraestruturas defasadas, acaba causando insatisfação ou gerando insatisfação no cidadão. Então, o senhor deputado Kiala tem se sentido satisfeito com o serviço da nossa administração pública? Até o momento, sim, porque cada vez mais estamos melhorando. Sente-se seguro ao lado de um agente da Polícia da Ordem Pública? Faço de merecer estudar com muita atenção. Sente-se seguro ao lado de um agente da Polícia? Uma vez a outra, depende. Porque
que existe um agente que não inspira segurança. É verdade que nós temos a polícia repressiva, mas também compreende-se muito por conta da questão Do nosso passado histórico. fora o passado histórico, até por uma questão de tranquilidade mesmo, porque pese embora seja não nesse contexto, mas também não queremos transformarmos no Moçambique 0.2, né? Mas não queremos chegar a esses extremos. Tem coisas que precisam ser melhoradas, tem coisas que precisam ser melhoradas. Ninguém aqui vai fugir disso, é essa a verdade. No entanto, também podemos melhorá-los ou melhorá-las de maneiras, né, pacíficas. De maneira pacífica. Eu sei que vão discordar, boa parte vai, mas eu compreendo. Que erros podemos indicar na nossa administração pública? Por exemplo, a questão das matrículas nas escolas públicas, a questão da identificação civil e criminal. Que erros nós podemos indicar na administração pública que precisam ser corrigidos, já que estamos em sede do Parlamento? Vários. Pode citar, senhor deputado. Temos a questão, para se chegar ao bilhete de identidade, tem ali a questão do assento. Então, é um processo burocrático. Vamos do assento, depois o bilhete de identidade. Agora, as matrículas, principalmente nas escolas técnicas, é muito complicado. Tem pais preocupados porque os filhos estão a sair... Acabam dando somas astronômicas, sim, não é? Para um bem que foi criado pelo próprio Estado, para a satisfação coletiva. Mas não, porque, no fundo, a formação do capital humano acrescenta o país. Aliás, o maior ativo de um país são as pessoas, né? E que consigam evoluir isso. Mas alguma coisa que pode indicar que precisa ser melhorado, senhor deputado? Falou da questão do acesso ao registro, a questão das escolas técnicas e também a própria questão da integração, porque se nós pararmos para refletir, existem toda essa questão agora que é pertinente à relação entre... É uma questão social, a relação entre colegas, né, bullying, entre outras coisas. Nós temos alunos a passarem por situações e sequer às vezes as pessoas conseguem dar conta, porque têm as salas abarrotadas e não têm controle. Então é necessário também que se tenha um nível adequado, um número adequado de estudantes para cada turma, né? Para até facilitar o a controle. Questão do melhoramento também em si do ensino. Senhor deputado Kiala, que erros podemos indicar à nossa administração pública no momento que precisam ser corrigidos e quais os caminhos que podemos aqui apontar como solução para esses problemas? Primeiro, começar pelo aquilo que é a aquisição da identidade, o registro do bilhete de identidade. Nós... E até do próprio assento de nascimento. Começa por aí já. Exatamente, o excesso de burocracia. E às vezes chega a complicar mais o próprio angolano em relação ao estrangeiro. O que acontece? Eu começo aqui a apontar uma das soluções para ultrapassar isso. Quando uma criança nasce, precisa já ter aí um documento ou o próprio bilhete. Tem o cartão de nascimento. Um cartão de nascimento. Depois ao assento e, consequentemente, ao bilhete de identidade. Exatamente. Só que esse excesso de burocracia, às vezes chega os pais a ter negligência de tratar o bilhete já para o filho e deixa o filho crescer até os 10, 18, 20 anos e Deus para si. E o filho se torna um andarilho. Exatamente. E quando chega um estrangeiro, o estrangeiro é aquele que já chega para corromper e consegue rápido. Precisamos aqui criar mecanismos que permitem o próprio angolano adquirir já o registro com facilidade. Logo ao nascimento. Exatamente. Logo ao nascer, consegue ter aí o seu bilhete e vai crescendo. Sim, exatamente, vai crescendo. Porque aquilo de deixar, às vezes, crescer, ter uma idade aceitável para adquirir o registro, é aí onde começa a surgir também pessoas de outros países, de outras terras,
e consegue adquirir o nosso registro aqui. Então, quando... Até é uma forma boa de controlar a demografia. Exatamente, De facto. porque se nós começarmos a distribuir... Mas a nível das maternidades, existem algumas que já têm as conservatórias do registro civil, interno mesmo. E o senhor deputado vai continuar a discorrer sobre essa questão, mas eu gostaria de trazer à mesa o facto de que em 2007 o nosso governo, através da Lei 22/07 de 2 de maio, aprovou a institucionalização dos SIACs. Sim, exatamente. Que é o Serviço Integrado de Apoio ao Cidadão. Exatamente. No fundo, também foi uma forma de desburocratizar a questão do acesso à documentação. É um ponto único. Exatamente. Os SIACs têm ali vários serviços. Serviços integrados. Ele tem o cartório, ele tem o registro civil, tem a identificação, tem a aviação e trânsito. Não é assim? É a facilitação. Exatamente. O governo tem estado aqui a evidenciar esforços para que isso evite de acontecer. Né? O estrangeiro chega aqui e consegue adquirir a identidade angolana. Primeiro, abriu-se um processo ou um programa de Simplifica, ajudando aqueles adultos que ainda não têm documentos. Depois de chegarmos ao de ter um maior controle daqueles que já adquiriram documentos, chegará um período que quem já não tem bilhete, um adulto, já não terá mais. Tem que estabelecer um limite. Exatamente. Mas não estaríamos a cortar um direito de cidadania. O direito de cidadania, o que é que nós precisamos fazer? É que a pessoa nasceu... Se a deputada concorda com é isso. que a pessoa nasceu, consegue já ter a sua identidade. Por quê? Para ter o maior controle de pessoas que estão a adquirir identidade de forma fraudulenta. Exatamente, de forma fraudulenta. Porque se nós não criarmos esses mecanismos, vamos ter um cidadão nacional, independentemente do tempo em que se levou sem ter acesso ao registro. Existem os testemunhos. Aonde esteve esse todo o tempo? Não, mas tem, nasceu cá, 30, 40 anos, nunca adquiriu o registro. Temos essa cultura. E a administração local abre também esta oportunidade por conta dos serviços não chegarem ainda a todas as localidades. Exatamente, é por essa razão o governo criou o projeto Fragiliza, Simplifica. né? Fragiliza um bocadinho. O projeto Simplifica. Até lá, quando esses projetos chegarem às bases e conseguirmos ter aqui um número de pessoas a adquirirem o projeto Simplifica, aí vamos implementar mais outras políticas que permitem. A pessoa nem sei, consegue ter já o seu registro normalmente. Estamos aqui, o governo está a criar essas políticas no sentido de evitar o índice de estrangeiro adquirir aquilo que é a nacionalidade de forma fraudulenta. Porque se nós não criarmos políticas internamente que possam ajudar o cidadão nacional, qualquer pessoa poderá adquirir da sua maneira. Recentemente, a diretora dos assuntos migratórios do Serviço de Imigração Estrangeira do nosso país foi constituída arguída num processo por conta da facilitação e também da falsificação de documentos que fazia. Exatamente. Isso mostra o esforço que o governo, o executivo tem tido para normalizar essas questões. A responsabilidade, no fundo, acaba sendo individual. Isso que o caro deputado acabou de aludir, a questão da facilidade dos estrangeiros ter acesso à documentação, é uma questão que tem a ver com as pessoas. Exatamente. Por conta da fragilidade do sistema. Exatamente. E também do enriquecimento ilícito. Exatamente. Do enriquecimento sem causa. É uma questão de falta de patriotismo. Exatamente, de falta de patriotismo. A falta de patriotismo compreende-se, entre aspas, atendendo à situação, porque pesa a questão da moralidade e a sustentabilidade. Muitas das vezes as pessoas sequer conseguem equilibrar. Lamentavelmente é a verdade. Sim, mas a gente não pode subverter os nossos valores por causa do dinheiro, né? Exatamente. Porque aí são valores por isso, do Estado. Da moralidade e integridade, a capacitação contínua e essas iniciativas com esses programas voltados à humanização acabam abrangendo essas situações todas. Porque quando se é colocada num processo em que tu te colocas
né, no lugar do outro, a dita empatia, nós conseguimos também aflorar sentimentos muitas das vezes adormecidos entre nós. Que bom, que bom. Yeah, é E a necessário. questão da eficiência no atendimento. Doutora Madalena, o que é eficiência? A eficiência nada mais é do que responder, né, a responder com resultados a um pedido ou a alguma situação que te é colocada, né? Eu preciso apresentar um resultado ou um produto final com eficiência e eficácia também. Então, é o São resultado. duas faces da mesma moeda. Sim, o resultado A eficiência e a eficácia. Exatamente. que eu apresento. Exatamente. De A maneira diligência no positiva. executar e o Sim, resultado satisfatório. sim, Então, e quando olhamos para a nossa administração pública, os servidores públicos têm essa eficiência no servir? Alguns deles têm, porque eficiência nada menos, nada mais é um serviço, oferecer um serviço de qualidade. Ainda temos pessoas Comprometidas. pessoas de boa índole, que conseguem oferecer um serviço de qualidade. E nós vamos continuar a primar também na capacitação dos nossos quadros dentro da instituição, para que possamos oferecer sempre serviços de qualidade. E eu consigo ver, ainda tem boas pessoas comprometidas. Senhora deputada, já alguma vez se sentiu insatisfeita por algum serviço público? várias vezes, E o que é que atendendo fez à na lentidão. sequência? Porque muitas vezes a reação ao que acontece é que faz toda a diferença. Sim. Exatamente. Muitas das vezes os serviços não são satisfatórios e não por negligência, se calhar, do servidor público, mas também pela falta de recursos tecnológicos. Então, existe todo um processo burocrático, a lentidão, né, que vão influenciando também na insatisfação do cidadão. Então, nós temos muitos problemas por resolver. Nós temos a questão da falta de recursos em várias instituições, e eu disse há pouco tempo que tem as outras que, felizmente, o avanço na digitalização tem melhorado a bom cabo, Exato. mas é todo um conjunto, né? Precisa-se de melhoramento dos recursos tecnológicos, muitas das vezes as infraestruturas defasadas, mas o primordial é mesmo a capacitação contínua. Se tivermos capacitação contínua, né? capacitação contínua, essa iniciativa, né, é voltada à humanização, faz com que os servidores públicos tenham também empatia ao cidadão e não necessariamente que ficam à espera que se dê alguma coisa para resolver o problema do cidadão. Doutor Kiala, na qualidade de gestor e treinador, que mensagem pode deixar para os nossos telespectadores, para aqueles que nos acompanham, que mecanismos devem ser adotados para que haja eficiência no atendimento ao cidadão? Para nossos irmãos que estão do outro lado, primeiro precisamos sempre manter a atitude de gratidão para aqueles que nos servem de forma eficiente, para aqueles que não cumprem com os seus requisitos, vamos aqui adotar o princípio de denúncia. É assim que nós vamos crescer, vamos desenvolver e vamos aqui transformar o nosso país. Nós precisamos ser pessoas comprometidas com a pátria, pessoas que se comprometem com os regulamentos internos de cada instituição, porque ainda existem pessoas que trabalham, ainda existem pessoas comprometidas, ainda existem pessoas que dão no duro para a Angola melhor, ainda existem pessoas que sonham com que esse país ainda pode crescer, pode desenvolver. Então, precisamos reconhecer também essas pessoas que lutam para o desenvolvimento do nosso país e denunciar aqueles que não se comprometem com a pátria. Deputada Madalena, que mensagem pode deixar em relação à questão da administração pública e também do serviço que é prestado aos cidadãos? Que avanços, que recursos tivemos, que soluções podemos indicar a título de mensagem para aqueles que nos assistem? Os avanços concernem na questão da digitalização, né? Exato. Esses serviços
oferecidos online, ou esses aplicativos na qual reduzem as filas físicas, é necessário que consigam também instaurar em todas as outras instituições. Assim evitamos essas burocracias todas, essa lentidão também no processo nas instituições públicas. Agora, de fragilidade, nós temos as infraestruturas e em outras instituições a falta de recursos tecnológicos, mas o primordial é a humanização dos servidores públicos para que consigam atender a todos. A questão da universalidade já foi pontuada aqui, mas atender a todos com imparcialidade, com a mesma satisfação. Exatamente. Agora, em atenção, existem obviamente vários servidores dispostos a trabalhar e a questão desses materiais ou desses recursos acabam dificultando. Hoje, por exemplo, eu estive numa peça do Quilamba. Exatamente. E numa dada altura simplesmente ficamos às escuras. Depois eu apercebi-me que houve um apagão, que tinha ali o gerador que foi abaixo. Não havia sequer energia da rede. Sim, em horário de funcionamento normal. Então, e existem lá pessoas comprometidas com o trabalho que estavam aí para prestar seu serviço, mas infelizmente foram interrompidos. E de que maneiras? Então, são situações que nessa altura já não seria um assunto, mas lamentavelmente ainda é um assunto em 2025, a falarmos que faltou luz na instituição tal, que falta isso na instituição tal, né? Então coisas que já deveriam ser ultrapassadas. Então as responsabilidades são repartidas, né? E pelos anos de paz que se vive. Então é um conjunto. Exato. Né? As estruturas fragilizadas e as pessoas integradas a essas estruturas também por conta do próprio ciclo vicioso que é o sistema que nós temos. Ok, muito obrigado aos nossos deputados. Estamos mesmo já a chegar ao fim do nosso programa. De lembrar que hoje tivemos em pauta o tema sobre a administração pública e eficiência no atendimento ao público, que é uma tarefa de missão, é uma tarefa que todo cidadão que entrar para o aparelho de administração pública deve levar consigo com zelo e dedicação, integridade e responsabilidade. Aos nossos telespectadores, é importante que saibam, e tal como foi aqui bem referido pelos nossos deputados, é preciso haver uma cultura de denúncia e fiscalização, porque a administração pública diz respeito ao Estado e toda a população representa o Estado do nosso país. Existem diplomas próprios que regulam essa questão da administração pública. Passo a citar, tem a resolução 27/94 de 24 de agosto, que é a pauta deontológica da função pública, tem a lei 22/07 de 2 de maio, que é a lei de base, Estatuto Orgânico sobre o Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão, e tem também a lei de base da função pública, que é a lei 26/22, de 22 de agosto. É importante também saber que a denúncia deve ser verdadeira, a denúncia deve ter factos, conforme prevê o artigo 121 da lei 26/22, que é a lei de base da função pública, porque o cidadão, quando vai fazer uma participação, tem que colocar os factos, tem que colocar testemunhas se haver necessidade, porque se não fazer, estará a incorrer no crime que atentam contra a honra. Esses crimes vêm tipificados no nosso Código Penal, aí a partir dos artigos 213 até o 215, que fala sobre a calúnia, a difamação e a injúria. Então é importante ter atenção a essas questões. O médico, o enfermeiro, o bombeiro, o polícia, todos devem estar sob o crivo e a fiscalização do cidadão, porque no fundo é o cidadão quem faz o seu salário. Muito obrigado por continuar a acompanhar os nossos programas aqui na Home Live TV. É sempre um prazer muito grande tê-los do outro lado. Assim, em título de remate final, recomendar sempre a necessidade de se inscreverem ao nosso canal. Nós precisamos crescer. Ao começarmos agora essa edição, nós tínhamos 99 inscritos. Eu sei que muitos dos nossos telespectadores assistem os nossos programas, mas depois a grande dificuldade é se inscreverem. Então se inscrevam ao canal. Faço aqui um desafio. Se nós tivermos pelo menos 30 visualizações,
que pelo menos 10 ou 20 se inscrevam para nos ajudarem a somar. Nós queremos que pelo menos até abril a gente atinja a marca de 500 inscritos, quiçá até 1000. Nesse momento estamos com 99, então por favor se inscrevam. Quero também, assim rapidamente, passar uma informação importante aos nossos telespectadores. Temos aqui um parceiro que entrou em contato com a nossa área comercial, que é a empresa MPGM, prestação de serviços de limpeza e higienização de ambientes. Eles têm bons pacotes, né, de serviços. Eles fazem limpeza residencial, limpeza comercial, limpeza de escritórios, limpezas de pisos, limpezas de vidros, limpezas pré e pós-eventos e limpezas de pós-obras, que também muitas vezes é uma dor de cabeça quando a gente faz uma obra. Então tem já uma empresa especializada, tem aqui os seus contactos, vamos passar rapidamente, depois a nossa produção também vai passar em linha de rodapé. Eles estão no bairro Popular, Rua da Alegria, atendem pelo contacto 972 71 61 26. Muito obrigado aos nossos telespectadores e mais uma vez reiterar aqui o nosso agradecimento aos nossos convidados, aos caros deputados, Muito obrigado. doutora Madalena e doutor Kiala. Foi um prazer muito grande termos aqui essa interação, esse debate acadêmico e sempre construtivo. Alguém quer mandar alguma saudação especial para alguém? Pode aproveitar, ainda estamos em direito. Ok, saudações à família. É isso. Muito bem. Sim, saudações a todos que nos acompanharam e, em outra instância, também fazer aqui homenagem ao jovem que acabou perdendo a vida, o Mano Chaba. Todos fizemos a arte. Também um jovem que servia a nação, também tinha o sonho de ver uma Angola renovada. Também um jovem que transmitia uma mensagem para outros jovens. Calou-se De forma trágica, exatamente, né? E precoce, né? Exato. E precoce. Dói muito a todos aqueles que tiveram contato com ele, de certa forma, indireto ou indiretamente. Homenagem e também endereçar aqui nossos sentimentos de pesar à família, à sua mãe que aí está a bater nesse momento. Estamos contigo, mamãe, estamos com todos que choram. Muito obrigado. Então, saudades. Sintam-se saudades e abraçados. Olha só, há uma máxima, não é, aqui no nosso canal, que é ser digital, movemos-te para o futuro. Exatamente. Então o apresentador vai dizer ser digital e depois vamos dizer de forma uníssona, movemos-te para o futuro. Podemos, doutora Madalena? Sim. Ser digital, movemos-te para o futuro. Ser digital, movemos-te para o futuro. Muito obrigado. Obrigado. Doutora Madalena. Muito Ok. obrigado. Terminamos. Ok, que bom.